em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levar para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amém. Estamos aí finalizando, né, os evangelhos. Graças a Deus, um projeto que a gente começou há quase 4 anos. Estamos no último capítulo, nos últimos versículos do Evangelho segundo João. E nós temos estudado aqui, no último estudo, a gente falou sobre a natureza da morte de Pedro. A gente abordou aí as últimas palavras que Jesus diz a Pedro. Como falamos várias vezes, é importante a gente repetir que esse capítulo aí, ele tem do verso 15, ele em muitas bíblias é dito como a restauração de Pedro, com a pesca maravilhosa, enfim, é um momento oportuno, né? Um momento especial na vida de Pedro. Como falamos, ele tem a sua autoestima renovada, a sua fé renovada, visto que ele tinha traído a Jesus, mas Jesus perdoa, faz aquelas 3 perguntas a ele, e as coisas vão se caminhando. E Jesus vai sendo mais enfático com Pedro, né? Jesus vai sendo mais íntimo. Agora, Jesus estava chamando Pedro para um discipulado mais profundo, né? A chamada de Pedro agora, ela, digamos assim, ela tinha evoluído, ela tinha avançado algumas etapas. Porque Pedro agora Jesus chamava Pedro para apacentar-lhes as suas ovelhas, né? Pedro ia desenvolver uma função importante de liderança ali naquele ministério. Estava na iminência de Jesus ascender aos céus, e Jesus dá uma força extra a Pedro para que ele possa se manter mais firme, né? E cumprir o chamado o qual ele tinha sido chamado. Cumprir o chamado que Jesus tinha feito na vida dele, né? E Jesus diz aí a Pedro, já sendo mais íntimo e mais enfático, que Pedro antes tinha uma certa liberdade de ir e vir para onde queria, mas Jesus estava dizendo que os últimos dias de Pedro não seriam conforme o alvedrio da sua vontade, mas uma nova etapa começaria na vida de Pedro, e Pedro teria coragem, Pedro assumiria uma função especial de pastor de ovelhas, e além do mais, o discípulo Pedro, ele iria glorificar Deus de uma forma especial. Como falamos também no outro estudo, Jesus estava preparando Pedro, porque Pedro iria enfrentar a morte, mas não de uma forma banal e comum. Mas o tipo da morte que Pedro iria passar seria uma morte que iria glorificar especialmente Jesus, não é? Como a gente sabe, alguns estudiosos, principalmente os chamados pais da igreja, aquele pessoal ali que foi discípulo de Jesus no ano 100, no ano 200, Jesus vai embora no ano 33, ele ascende ao Pai, e aí até o 1º século a gente tem João ainda, que morre velhinho na ilha de Patmos, com mais de 90 anos, e
O discipulado ele continua, né? O discipulado ele continua até os dias de hoje. Discípulos são formados a cada geração. E a gente tem alguns estudiosos específicos aí, né? Eusébio de Cesareia, Orígenes, gente que contribuiu muito para a nossa teologia, que tem excelentes livros falando acerca das intimidades de Jesus, nos trazendo mais informações históricas acerca da vida de Jesus no século I, no século II, no século III. E esses estudiosos, eles falam acerca da morte de Pedro, como Pedro morreu. Não está registrado nas Escrituras como Pedro foi morto, não é? A Bíblia não nos traz esse fato histórico, né? Mas esses estudiosos, chamados de pais da igreja, dos séculos I, II e III, eles contribuíram bastante. E o hamster. Aqui, igreja, rapidinho. Dá para ver aqui? Tem um gatinho aqui andando pela nossa... Amém. Um timbuzinho aqui, o bichinho lindo. Amém. Vamos lá. Então esses pais da igreja, eles trazem algumas... Olá, irmão Juliano. Seja bem-vindo, irmão. Graça e paz, viu, ao nosso estudo. Amém. Então esses pais da igreja, ele tem vários livros bastante interessantes. E alguns desses estudiosos, eles trazem como Pedro morreu, não é? Pedro, ele, com o trabalhar do Espírito de Deus, ele foi aquele discípulo que até hoje é conhecido por aquele que tenha negado a Jesus, não é? Alvo muitas vezes de piadas, negou a Jesus, né? Mas o trabalhar do Espírito Santo fez de Pedro um nome especial, né, na história dos apóstolos, dos discípulos, porque Pedro morre de uma forma muito especial. Pedro é capturado da forma que Jesus profetiza aqui em João capítulo 21, verso 18, dizendo que Pedro, chegaria um momento na vida de Pedro onde ele seria capturado, onde ele estenderia as mãos, ele seria algemado, vestiriam-no de uma roupa especial, vestiam a vítima, né, de uma roupa diferente, e essa vítima era condenada à morte. E os historiadores, eles nos dizem que Pedro foi levado na hora da sua morte para ser crucificado, como se fosse um castigo, né? Como quem diz assim, o Império Romano dizendo, olha aí, você não tanto seguiu a esse Cristo que você prega, então você vai morrer igual a ele. Então a resposta de Pedro é uma resposta de muita honra, como nós sabemos, eu acredito que os irmãos saibam já dessa história, mas a tradição histórica nos diz que Pedro disse que não era digno de morrer como o seu mestre, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então a gente vê aí, né? Aleluias por isso, porque a gente vê aí o operar, o lavar regenerador do Espírito Santo na vida desse homem que, como qualquer um de nós, é passível de fraquezas, de negar a Jesus em momentos de nossas vidas, mas que com a ação do tempo, com o lavar regenerador do Espírito Santo e com a aquiescência do coração humano, com a vontade humana de ser transformado, a gente pode, como Pedro, assim nós podemos e devemos deixar o nosso caráter ser transformado. Um novo ser dentro de nós precisa eclodir. Pedro, aquele que tinha negado a Jesus num ato de covardia, no final da sua vida, ele demonstrou quem ele se tornou. Ele foi chamado para ser o pastor de ovelhas, né? Quando Jesus ascendeu, e na hora da sua morte, ele provou para a história, provou para nós, provou para o mundo que o Espírito Santo é capaz de transformar alguém que era covarde, que negou a Jesus, mas transformou alguém corajoso, a ponto de dizer que não era digno
de morrer como seu mestre, e assim foi crucificado de cabeça para baixo. Amém? E eu também gostaria de enfatizar o verso 19, capítulo 21. Como diz aqui, eu acho muito importante esse verso 19 aqui, porque tudo isso que Jesus fala, que Pedro chegaria um momento onde ia ser capturado, ia ter suas roupas trocadas. O apóstolo João, ele deixa bem claro aqui, né? Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então não foi uma simples morte, a forma com que ele morreu. Não, a morte foi um instrumento para que o nome de Deus fosse glorificado. Olha como tudo muda quando a gente se permite ser transformado. As perspectivas mudam. Aquilo que é o maior inimigo do ser humano, aquele ser, não é? Que é demonstrado aí em filmes de terror. Quem nunca viu aquela personagem, né, com aquela foice de preto, chamado de morte, que amedronta o planeta, amedronta o ser humano. O ser humano tem um medo da morte desde quando ele alcança a idade do discernimento. Cada um de nós tem muito medo dessa morte. O ser humano normal, digamos, aliás, o ser humano carnal, o homem natural, ele tem um certo medo da morte, não é? A morte é algo que amedronta os corações, mas a partir de Jesus, a morte ela apenas vira uma oportunidade de se achegar lá para o reino de Deus. A morte, para muitos que morreram firmes, foi um ato de glória. Muitos que foram devorados por feras, né, no Coliseu Romano, muitos que foram queimados, viraram tochas humanas, quando o terrível imperador Nero tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, e houve ali uma perseguição muito grande. Nero, o imperador Domiciano, depois do ano 72, quando o templo foi destruído, muitos morreram e glorificaram a Deus, foram comidos por feras. E antes mesmo do Velho Testamento, que muitos que foram cerrados ao meio morreram, mas não amedrontados pela morte, não morreram com aquele temor excessivo, sem saber para onde ia, amedrontados, apavorados, mas morreram com uma certeza, a certeza de após a morte estariam com Jesus. Após a morte estariam ali habitando um reino onde não haveria mais choro, dor, nem sofrimento, nem mágoas, nem lágrimas. Então é isso que Jesus ele traz para um coração que deseja ser transformado. O medo da morte se evade. O medo da morte é fulminado porque Jesus tragou a morte. Como diria Paulo, né? Onde está a morte o teu aguilhão, onde está a morte a tua vitória. A ressurreição de Jesus anula esse poder maligno que a morte tem sobre o homem pecador, o homem natural. Nós que cremos, todo aquele que crê não morrerá, mas ressuscitará no último dia. Amém? Glória a Deus. Então foi assim que Pedro glorificou a Deus na sua forma de morrer. E os versos 21, né, vem dizendo aqui, aliás, o 20 diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João. Pedro estava conversando com Jesus, Jesus estava dizendo a Pedro a forma como ele ia morrer, estava dando uma notícia dura de ser dada, né? E logo atrás vinha João, e o que é que Pedro diz? Nós falamos sobre isso, vamos recapitular no último estudo, estamos recapitulando. Aí Pedro, voltando-se, viu também que João estava o seguindo, e perguntou a Jesus, verso 22, verso 21, e quanto a este? E quanto a João? Pedro pergunta a Jesus.
Aí Jesus responde: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Bom, Pedro estava recebendo uma notícia ruim, não é? E era um ser humano como qualquer um de nós, e estava apreensivo, estava amedrontado com essa notícia de ser aprisionado por alguém. Pedro já estava sabendo ali que ele estava prestes a enfrentar duríssimos desafios depois da subida do seu mestre. E aí que Pedro pergunta, né, a Jesus: sim, mas João, como é que fica? Eu vou ser morto. E João não vai não? É assim, mais ou menos, né? É como qualquer um de nós faríamos no lugar de Pedro. Imagine que alguém está dando uma notícia para a gente, dizendo: ó, você vai enfrentar isso e isso, e aí você olha para o seu amigo de lado e diz: e ele não vai comigo não? Então Jesus ali faz faz um corte na fala de Pedro, dizendo a Pedro: olha, o que te importa se eu escolhi ele para viver muito mais? É da sua conta se ele vai viver até que eu volte? Eu estou falando com você, é com você que eu estou falando. Quanto a você, venha. E isso traz um sentido muito especial para as nossas vidas, né? Que muitas vezes a gente tem um chamado, tem algum desafio da parte de Deus, e a gente tanto queria passar a bola para outro, como a gente também queria ir com outro. A gente pergunta a Deus: sim, Senhor, eu estou sendo chamado para desempenhar essa função, que é uma função difícil de se assumir. Eu vou encontrar muitos desafios, mas o outro irmão não vai também não? É mais ou menos isso, né, o que se passa em nossas vidas. Mas quando Jesus chama, ele também promove, né, ele patrocina o chamado. Aquele que chama é aquele que nos investe do Espírito de Deus, aquele que nos chama para os desafios para os quais nós fomos chamados, é o mesmo que nos capacita para tudo isso. E a gente precisa estar pronto, né, para aceitar aquilo que Deus tem para a gente, a nossa vida, o nosso trabalho, independente do que seja. A gente tem uma resistência muito grande, não é, em aceitar aquilo que o lugar que nós estamos, seja a nossa casa, seja o nosso trabalho, seja o nosso estudo, a nossa família. Há muitas reclamações recorrentes, né, de muitos irmãos, de muitos de nós, que não se conforma com o lugar que nós estamos, não se conforma e não aceita a vida que tem, e sempre está numa oração contrária, como quem diz assim: Senhor, me tira daqui, Senhor, faz diferente, Senhor, muda meu trabalho, Senhor, muda meu chefe, Senhor, muda meu marido, Senhor, muda minha esposa. Tem muito disso, não é? No meio de nós. Orações contrárias. Quando Deus escolheu para a gente desempenhar um ofício, tá ali naquele lugar, a gente está pedindo para sair dali. A gente está conjecturando nas nossas mentes: será que não podia outro no meu lugar, Senhor? Quem sabe aquela pessoa no meu lugar seria melhor. E Deus diz: que te importas? Não é da sua conta o que o outro faz. O que é da sua conta é o que eu chamei você para fazer. O outro é o outro, você é você. E eu estava conjecturando, exatamente, irmão. Eu quero é você, não é o outro, não é o vizinho. É você que eu quero, que eu estou chamando para colocar nesse lugar, para estar aí do jeito que você está. Eu vou te investir de forças, de ferramentas. Ferramentas não lhe faltarão para você desempenhar essa função que eu chamei, para você estar onde você deve estar, não é? E tem muita oração contrária que a gente faz, né, em relação a isso, né? Senhor, me tira daqui, em nome de Jesus, que eu não seja aquilo que tu me fizeste para ser. A gente ora isso muitas vezes em nossas vidas, nos momentos dos incômodos, né? E estava pensando muito sobre isso, como descobrir a vontade de Deus e um posicionamento próprio, né? Uma forma de eu enxergar. Geralmente, o que Deus quer é o que a gente não quer.
Geralmente é assim, tá certo? Tem casos e casos, mas geralmente é assim. Por quê? Porque o nosso chamado é um chamado para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, a nossa evolução na fé, como homem, como filho, como marido, como quaisquer coisas. E esses crescimentos, esses processos de maturação, eles são dolorosos. Todo o processo de maturação dói, é incômodo. Não há uma vida na unção, no poder, na obediência de Deus de forma cômoda. Não há. É muito difícil. A gente passa por momentos cômodos. Passa. Deus é Deus. Ele nos dá escape. Ele promove momentos momentos cômodos em nossas vidas. Às vezes Deus nos coloca numa poltrona e diz: você vai ficar aí descansando, que você está cansado, num lugar muito bom. Mas esses são momentos. A gente como seres viventes e caminhantes na estrada da vida, a vida é como pra gente, é como se fosse um deserto, não é? Isso não quer dizer que a vida é sinônimo de sofrimento, mas que a vida em si vai exigir de nós e vai ter momentos incômodos, porque a gente precisa crescer. Quando a gente está com vontade de crescer, quando a gente abre o nosso coração para Deus, de fato, Deus nos chama, vai nos levando e a gente vai atravessando as etapas da vida, né? As etapas, enfrentando todas elas, mas a gente precisa se manter na posição que Deus colocou cada um de nós. E a gente resiste muito, né? Muitas vezes a esses chamados, a essas posições onde Deus nos coloca. A gente esperneia, a gente grita, mas a gente precisa ser mais paciente. Peçamos paciência a Jesus, peçamos inteligência espiritual, sabedoria acima de tudo, para que a gente atravesse essas fases mais incômodas de forma que nós soframos menos, né, com isso aí. Por quê? Depois da prova, aí vem o descanso. Depois da prova vem sempre uma fase de escape, onde Deus nos coloca no lugar melhor e a gente amadurece mais. Mas a verdade é que nosso chamado é para o amadurecimento e a gente vai passar por esses momentos mais incômodos. Amém? Amém. E depois que Jesus fala isso, o que é que acontece? Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Bom, isso são os maus entendidos, né? Até a própria palavra de Deus, ela explica os males entendidos, né? As falas que Jesus pratica aí, né? Que Jesus diz. E o povo, muitas vezes, o entendimento coletivo não consegue alcançar aquilo que Jesus está dizendo. E é maravilhoso, né? A gente ler um versículo como esse, porque João corrige. João nos traz aqui a informação de que muitos entenderam errado aquilo que Jesus estava querendo dizer. Mas o mais importante de tudo é que João explica que a multidão compreendeu equivocadamente, mas João corrigiu. Jesus não estava dizendo que João seria imortal ali, seria alguém que não morreria jamais. Não, Jesus jamais diria isso. Jesus estava preparando Pedro, sim, para um chamado. Jesus estava dizendo tudo isso que a gente discorreu agora. Jesus estava enfatizando a ideia de que quando Jesus chama alguém, é esse alguém que ele quer trabalhar e não o outro. É esse alguém que ele quer trabalhar. Então aí
fica, né, a lição desse versículo para a gente nesse dia, que o chamado ele é intransferível, ele é pessoal, e aquele a quem Deus chama, Deus também capacita. É a palavra que nos traz, que nos vem ao coração nessa noite, finalizando aqui esse verso 23, não é? Então fiquemos calmos cada dia mais, que Jesus sopre a paz que excede a todo entendimento. Quantas vezes a gente atravessa uma tribulação, uma fase ruim, dolorosa, a gente não vê escape, acredita que vamos sucumbir àquilo ali, que é muito difícil, que está difícil, mas Jesus ele sopra a paz que excede ao nosso racional. A mente racional não vai conseguir achar escapes, mas Jesus é o Deus do escape e dos livramentos. Ele quer nos capacitar a cada dia, formar adultos espirituais, formar gente que confie nele, que conheça-o profundamente. Ele é o Deus da nossa salvação. Amém? Amém. Perguntas, questionamentos e agradecimentos. Finalizamos o 23, né? Amém. Vamos finalizar aqui. Vamos finalizar, tá certo? Aqui no último estudo a senhora disse que estava o quê para começar Atos? Aí eu não vou. Então tá perdoada. Amém. Vamos só ler aqui os versículos 24 e 25 e a gente finaliza aqui João, não é? O testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito de todas estas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem eu, no mundo inteiro, caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Tem tanta maravilha que Jesus faz, né, e fez, e vai fazer, que não dá para registrar, não é? Não dá para registrar, não dá para compilar, não dá para juntar, não é? Aquilo que o Espírito de Deus tem falado aos nossos corações é infinitamente maior do que isso aqui, tá certo? Conquanto a palavra de Deus seja inspirada por Deus, de Gênesis e Apocalipse, nada se compara, nada pode se comparar à comunicação que há entre o Espírito Santo e nós. Amém? Não, livro nenhum no mundo pode se comparar a Jesus. Jesus é Jesus. Bíblia é Bíblia. Livros são livros. Deus é Deus. É muito importante a gente compreender essa noção, porque muitas vezes a gente cai no pecado da bibliolatria, tá certo? A gente cai no pecado da gnoseolatria. Que palavra é essa tão estranha? Eu pensando sobre o tema muitas vezes, e eu percebo que alguns líderes cometem esses pecados de idolatria em relação à Bíblia, querendo colocar a Bíblia acima de Jesus, querendo colocar o estudo teológico acima de Jesus, tá certo? É preciso muita calma nessa hora. Mas pastor, a Bíblia é palavra de Deus, a Bíblia é palavra de Deus, mas repito, nada se compara à pessoa de Jesus, tá certo? Vou dar-lhes um exemplo para facilitar a compreensão. Quem veio primeiro, Jesus ou a Bíblia? Jesus é eterno, a Bíblia não. O conhecimento humano, a leitura, as traduções, as doutrinas,
elas foram criadas num determinado ano. Jesus é eterno. Só fazendo essa breve comparação, para que a gente sempre tenha em mente que Jesus é Deus, é o nosso Senhor. A Bíblia é uma ferramenta poderosíssima, aleluia, por termos conosco, amém? Porque com ela já existem milhões de falsas doutrinas e heresias, sem ela seria muito pior. Porém, nós podemos confiar em Jesus poderosamente, tá certo? Se um dia a gente se encontre num local, em qualquer lugar de nossas vidas, em quaisquer momentos, e que a gente não tenha isso aqui, não importa, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, tá certo? Então, onde a gente estiver, mesmo que a gente não tenha uma Bíblia, nós temos o Espírito Santo. E nós podemos clamar de quaisquer lugares, quaisquer circunstâncias, àquele que reside dentro de nós, o Senhor Jesus, que é maior do que qualquer doutrina, qualquer livro. Então é por isso que eu venho clarear, tá certo? Esse tema é um tema polêmico, por isso que eu faço questão de trazer esse entendimento de uma forma muito clara e objetiva para os irmãos, para a gente não estar confundindo as coisas e para a gente dar a interpretação aqui do último versículo desse capítulo de João, que as obras de Jesus, os escritos, os feitos de Jesus são extensos e não dão para ser compilados em lugar nenhum do planeta. Amém? Glória a Deus.